Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo. Entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! Hoje nós temos dois capelães da Ubra, o pastor Volmir e também o pastor Walter, que irão compor uma mesa redonda no programa Toque de Vida. Nós vamos abordar 3 assuntos que foram top nos assuntos comentados na internet. O primeiro assunto é a boneca Momo e o que isso tem a ver com os nossos filhos, que cuidados nós podemos tomar. O outro assunto é a discussão sobre a descriminalização do aborto no STF. E o terceiro assunto nós vamos falar sobre suicídio. Setembro é o mês em que o Brasil inteiro para pensar um pouco sobre o valor da vida e o suicídio. Fique conosco nesta mesa redonda no seu Toque de Vida. Muito bem, vamos compor essa mesa redonda. Eu apresento então o pastor Volmir, obrigado por ter vindo. Também o pastor Walter, capelães da Ubra. Pastor Volmir, capelão universitário, e o Walter, então, pastor escolar. Por favor, se apresentem aos nossos amigos e amigas do Toque de Vida. Meu nome é Volmir, eu sou capelão da Ubra, capelão universitário da Ubra no campus de São Jerônimo. E eu sou o pastor Walter, sou pastor capelão da Escola Cristo Redentor aqui de Canoas mesmo. Muito bem. Pastores, a nossa primeira discussão aqui, nosso primeiro tema nessa mesa redonda aqui é sobre a boneca Momo, né? Uma imagem que se tornou viral. É, na verdade, a foto de uma escultura japonesa. A gente pode ver na tela aí, quem está acompanhando, né? O que você está vendo aí é a mulher pássaro. Ela faz parte do acervo do Museu Vanilla Gallery em Tóquio, no Japão. E essa figura é inspirada em uma lenda japonesa de uma mãe que morreu durante o parto e adquiriu a capacidade de se transformar em outros seres para estar próxima a seus filhos. Os olhos grandes, esbugalhados e o sorriso pontudo remetem a um pássaro conhecido por seu instinto protetor em relação aos filhotes. É quase que meio uma mulher quero-quero, né? Porque quero-quero cuida do filhote também, né? Uhum. E é bem comum aqui no nosso estado, assim, né? Desde que surgiu a ideia da boneca Momo, assim, pelo menos nós na escola nos preocupamos muito porque isso envolve muito as crianças, né? Tanto as crianças quanto os adolescentes, né? Em especial na nossa escola que trabalhamos até o ensino médio, assim, desde os pequenos, a gente se surpreendeu com a notícia de primeira mão, assim, né? Que já outras escolas em outros lugares estão fazendo movimentos sobre isso e a gente colocou uma atenção mais especial, assim, né? Porque isso se disseminou muito através do WhatsApp. Né? O contato dessa Momo aí seria via WhatsApp. Então aliciadores e pessoas usando essa imagem para aliciar as crianças e os menores e fazendo contato com eles e também parecido com aquele, antigamente tinha a baleia azul, né? É verdade. Um tal do desafio, é mais ou menos semelhante à ideia, assim, né? Dessa da boneca Momo, assim, mas é mais preocupante porque ao ter o contato, o que acontece? O aliciador, ele começava a enviar imagens horripilantes para as crianças de morte, de assassinato, coisas assim, incentivando as crianças a fazer ou sentirem muito medo, né? Teve algum caso assim lá no Cristo, assim, de jovens que tiveram contato com esse tipo de aliciador? E isso é uma coisa bem interessante entre os jovens. A gente, como capelão da escola, a gente acaba tendo uma certa distância de certos assuntos, né? Uhum. E como a gente comentou isso em sala de aula, Deus falou, sim, pastor, a gente recebeu a imagem dela, mas a gente não recebeu o contato. Então, as crianças, pelo menos ali na nossa escola, a gente notou que por muito medo do que já estava circulando, eles não fizeram contatos assim. Mas eu tive conhecidos que tiveram com filhos de 7, 8 anos, que têm acesso ao celular, né? Que tiveram contato, sim, com esse aliciador e essas imagens. Tem notícia, assim, de que uma criança chegou a morrer em Recife, né? Ela foi encontrada enforcada e a mãe
acredita que foi por influência de alguém que usou a foto da Momo ali e desafiou esse jovem, essa criança de 9 anos a ficar o maior tempo possível sem respirar. E aí no final o desafio era tentar fazer isso enforcado, né? No fim, o menino não conseguiu sair do nó e teria falecido decorrente dessa prática, né? O que será que a gente pode fazer como pais, né? Vocês são pais, eu sou pai, né? O que a gente pode fazer como pai ou como escola, até como universidade também, para de certa forma, inibir esse tipo de ação, né? Na universidade, eu diria assim, no corpo discente, a gente não percebe tanto isso porque pega uma outra faixa etária, né? Embora exista gente jovem, mas os jovens nossos é de 17, 18 anos e em diante, né? Ainda assim, eu diria assim que nós temos coisas que a gente pode fazer. São coisas até simples, mas que passam por uma mudança de mentalidade, né? Ou melhor ainda, como é que a gente lida com as redes sociais, né? E que tipo de orientação que a gente dá para os nossos filhos. Essa imagem do Momo é um exemplo disso. Eu tenho uma filha que vai completar 11 anos agora, próximo mês, e ela ouviu aquela imagem, né, enquanto eu estava olhando, e ela disse assim, o que é isso? Eu disse, olha filha, não te preocupa com isso aqui. Daí eu expliquei o que era, falei da escultura, disse, olha, tem gente que age desse jeito, você tem que ter cuidado, e assim por diante. E daí a gente aproveita para dizer que tipo de coisas, aconselhar que tipo de coisas não abrir ou não fazer, né? Mesmo porque é quase inevitável que você receba uma mensagem, por exemplo, no WhatsApp, eu não vou abrir. Né? Tu tem uma imagem ali, via de regra a gente clica para ver o que é. É verdade. Né? Então é uma questão muito... Se para nós é difícil, imagina para uma criança que é muito mais curiosa do que a gente, né? E essa é a dificuldade, né? Mas nós poderíamos pensar isso em outros âmbitos, né? Porque quando a gente fala da Momo, é só uma das manifestações desse tipo de desafios, como já foi a Baleia Azul, e foram e são outras tantas que às vezes a gente nem chega a tomar conhecimento público, mas que afetam aqui ou ali, e assim por diante. Uma amiga minha fez a tese de doutorado dela sobre grupos que incentivam o suicídio na internet, de adolescentes. E é impressionante, é chocante o tipo de coisas que são exigidas, estilo, se não são exigidas, mas são incentivadas como forma, por exemplo, para mitigar a dor, né, ou de uma perda, ou para chamar a atenção. Então, de repente, lá, alguém que vai cometer alguma coisa contra o seu próprio corpo, né? Então, é gradual, então, né, os desafios, até que chega um momento que a pessoa... Exato, né? Em geral é isso. Ou, se não é um desafio, é simplesmente grupos que incentivam a prática. E não são só esses, né? O Facebook, por exemplo, está cheio desses grupos. Puxa vida. Aí a gente já entra até no terceiro assunto, que é o Setembro Amarelo, né? A taxa de suicídio no Brasil entre jovens até 25 anos se compara a taxas na Europa. Nossos jovens se matam tanto quanto jovens europeus, o que é uma taxa alta, né? No Brasil, estima-se que 32 pessoas tiram sua própria vida de forma intencional, se suicidam, né, por dia. E dessas 32 mortes, cerca de 20 é de jovens até 25 anos de idade. Então, mais da metade são jovens. Todo dia, 20 jovens tiram a sua própria vida. Vocês acham que essa participação, tipo da boneca Momo, do desafio da Baleia Azul, esses grupos que o pastor Volmir fala ali nas redes sociais, né, que fomentam a dor, o suicídio, eles têm uma direta participação nesse aumento de suicídio entre jovens, ou será que tem algo além também? Uma das coisas que a gente nota ali, pelo menos na minha escola, é que as redes sociais influenciam os jovens, não só no dia a dia, mas nas atitudes, na maneira de se vestir, na maneira de viver, pessoas que seguem. Então, as redes sociais, que para alguns pode ser algo super legal, para outros pode se tornar algo ruim, né? E incentivar algo que às vezes é meio escondido nos jovens, né?
A gente sempre pensa no jovem, que o jovem é cheio de vida, é muito feliz, é muito alegre, que é tudo de bom, né? Ser jovem, eu comento, como eu gostaria de voltar a ser jovem de novo, né? Mas a gente acaba se esquecendo que o jovem também sofre com a depressão, né? O jovem também sofre com a decepção, com a solidão, e as redes sociais acabam intensificando, nestes casos específicos, né, a depressão, a solidão, né, e algumas vezes incentivados por correntes ou por esses tipos de jogos na internet, eles acabam cometendo o suicídio, né? Então é uma coisa bem preocupante, porque os jovens estão cada vez mais enfiados e conectados nesse mundo, assim, né? E uma das coisas que a gente deve se preocupar, não só como educadores, mas também como pais, é estar de olho, né? No que eles estão, em que mundo que eles estão circulando ali, né? Quais são as coisas que eles estão vendo, o que isso é, e começar a perceber esse tipo de coisa, né? E como, assim, a preocupação nossa também é como estar presente na vida dos filhos, de forma que eles venham a nós caso algo grave aconteça, né? Assim, a gente tem, pelo menos eu como pai, tenho essa preocupação de ter um vínculo com a minha filha de forma que ela venha a mim se algo muito grave acontecer, né? Porque o que a gente percebe é que o jovem é um ser solitário, né? Tem o seriado 13 Razões, a gente pode colocar aí na tela, um seriado da Netflix, 13 Razões, que aborda a temática do suicídio, né? E na segunda temporada mostra um pouco a participação ou a falta de participação dos pais na vida da Hannah Baker, né? E o que a gente poderia dizer para o nosso pai e mãe que nos acompanha ali, como que eles poderiam estar presentes na vida dos filhos, de forma que se algo grave acontece, os filhos vão lá falar com o pai e com a mãe? Difícil, né? É sempre difícil, né? Especialmente a partir de certa idade, né? Que os pais, na tentativa de... Bom, essa questão de formação de personalidade, né? De busca de independência, mas... e isso acontece mais já para a adolescência, né? Mas me parece que isso também precisa ser uma coisa que a gente constrói ao longo do tempo, né? Com os filhos, né? Essa é uma relação, né? De confiança, de mostrar que o pai e a mãe estão realmente se importam com o desenvolvimento do filho, não simplesmente por, como é que eu vou dizer, cumprir regras ou normas que nós estabelecemos de comportamento para eles, mas, sobretudo, mostrar ou que eles tenham a confiança e percebam nos seus pais pessoas que são dignas efetivamente da sua confiança para todas as coisas. Né? Então, quer dizer, que é alguém que se importa com o filho, com a filha e assim por diante. Quer dizer, que vai escutar o filho e a filha. E não pode ser só quando as coisas ruins acontecem. Todos os momentos mesmo? Em todos os momentos de partilha, ou melhor, daí alguém talvez vá se culpar, mas eu não tenho tanto tempo assim, porque na vida contemporânea é difícil a gente estar em casa o dia todo, né? Como antigamente tínhamos, né? Eu mesmo, né? Minha mãe teve com a gente toda a nossa infância, né? Dona de casa. Né? Hoje a gente não pode, não faz isso, né? Hoje as mães trabalham fora, os filhos vão para a escola cedo. Mas qualificar mas isso não significa que a gente não deva qualificar a qualidade do tempo que a gente tem com os nossos filhos. Eu acho que isso é fundamental para a construção de uma relação. Quer dizer, não que você se intrometa na vida dos seus filhos, no sentido negativo disso. Sim. Mas que você participe né? Diariamente exatamente, ali. Né? Participe da vida Pode deles. parecer bobeira, né? Mas assim, você construiu um castelo com a sua filha, talvez não tenha relação direta em ela vir e contar as coisas, mas tem uma relação indireta, porque você se mostra parceiro dela, né? É aquilo que Lutero fala, né? De a gente ser máscaras de Deus, no sentido de quando o nosso filho ou filha vê Deus na gente, né, vê o amor e a misericórdia de Deus na gente, nessas horas difíceis e nas horas alegres, eles vão chegar no pai e na mãe e compartilhar as coisas, né? Acredito que talvez esse seja o segredo, né?
Eu me lembro agora, por exemplo, daquilo que Lutero diz, né, explicando, quando ele explica o Pai Nosso, né, quando a gente diz Pai Nosso, ele diz que a gente sabe que pode chegar confiantemente num querido Pai. Não né? um pai carrasco, né? Não um pai carrasco, né? O pai ou mãe carrascos, né? Mas pessoas que estão ali ao lado para ajudar. Né? E claro que vai ser diferente, o filho não é exatamente o que a gente quer ou o que a gente imagina, né? Mas é importante que eles percebam que a gente os apoia, cuida, guarda, respeita. Né? É verdade. Esse processo eu acho que é fundamental para que as crianças não se sintam abandonadas, para que elas não se sintam, a partir do abandono, outras situações deprimidas e possa chegar à depressão. Claro que a depressão é pode ter outras causas, fatores, né? Mas certamente esses são fatores que desencadeiam quadros depressivos, isso a gente sabe, né? Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente vai deixar uma pergunta no ar sobre esse tema do suicídio. O que uma escola ou universidade pode fazer para conscientizar os seus alunos sobre essa questão, né? E você que nos acompanha, nós vamos terminar esse bloco assistindo um vídeo do Setembro Amarelo. Então acompanhe, setembro é o mês em que nós falamos do suicídio nas escolas, universidades, em todo o Brasil. E você já pode anotar já aí, se você um dia tiver dificuldades na vida ou tiver vontade de tirar a própria vida, ligue para o telefone 188, linha direta. Você pode ligar do celular, de qualquer telefone fixo ou móvel, e você será atendido então por uma equipe qualificada para apoiar você e ajudar você na crise que você estiver passando. Cerca de 9 a cada 10 suicídios poderiam ser evitados se as pessoas contassem com ajuda profissional. 90% dos suicídios poderiam ser evitados segundo alguns estudos clínicos. Então, portanto, se você um dia tiver alguma dificuldade, lembre que 90% de chance de você se recuperar está ali. É só você pegar o telefone e buscar essa ajuda profissional. Nós vamos voltar então do intervalo e vamos debater um pouco mais sobre o suicídio e como evitá-lo, e também sobre o aborto. O que nós temos a falar sobre a descriminalização do aborto? Fique aí, nós já voltamos. Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução. Muito bem, nós voltamos e antes do intervalo nós falamos sobre um telefone. Nós vamos colocar aí na sua tela. Você está acompanhando ali o número de telefone 188, é o telefone linha direta para pessoas que estão passando por alguma crise existencial e necessitam falar com alguém sobre aquilo que se passa no coração. Você também pode ver aí na tela o site www.cvv.org.br. Nesse site você encontra diversas informações, campanhas, artigos e reportagens sobre a prevenção ao suicídio. Eu lembro novamente de que, segundo o site CVV, cerca de 9 a cada 10 suicídios, 90% dos casos, poderiam ser evitados com ajuda profissional de psiquiatras, psicólogos ou terapeutas. No Brasil, nós temos 32 casos de morte por suicídio a cada dia. O que as escolas e universidades podem fazer dentro dessa campanha do Setembro Amarelo e da prevenção ao suicídio? A nossa escola está preparando uma corrente de palestras para os jovens e também para os pais, né? Então, logo a gente já vai ter isso por causa do Setembro, né, Amarelo, por causa dessa forte influência da boneca Momo, e isso está na mídia ultimamente, né?
E então, para a gente poder analisar, sentar com a gurizada, conversar com eles, encontrar a forma de eles poderem descobrir neles que eles têm ajuda, né? A nossa escola conta com uma equipe super qualificada para, se alguém tem alguma dificuldade, tanto a coordenadora, a supervisora, a psicopedagoga, tem toda uma equipe que é preparada para atender os alunos que estão com depressão ou se sentindo meio mal. Então a gente, e óbvio, né, tem a pastoral que também está sempre lá para apoiar em qualquer situação nessas de risco, mas uma das coisas que é fundamental é buscar ajuda, né? Seja em casa, dizer para a mãe, dizer para o pai o que está sentindo, né? Às vezes os jovens têm medo de dizer, mãe, eu tô com medo, né? Ou eu tô sentindo medo demais toda hora. Então é importante o jovem também, né? Os que estiverem nos assistindo aí, que se sentem alguma coisa diferente, conversar com o pai, conversar com a mãe. Buscar né? ajuda Isso, logo, buscar né? ajuda, não pensar que é frescura, né? Que isso realmente é importante e buscando ajuda tu vai encontrar a solução, né? Que legal. Então, tudo. a escola Ubra Cristo Redentor vai fomentar essa série de palestras e debates com pais e os alunos, né? Vai ser interessante, então, para toda a comunidade escolar ali, né? Vai ser bem legal. Pastor Valmiro, o que as universidades, especialmente as nossas da Ubra, podem ou irão fazer também dentro dessa campanha? Bom, já há bastante tempo no nosso campus, lá em São Jerônimo, nós trabalhamos com a temática, especialmente o foco é do curso de psicologia, né? Trabalha com o mês de conscientização, o mês Setembro Amarelo, com ações dentro do campus e também fora, na comunidade, especialmente em São Jerônimo, né? Para levantar a temática do suicídio, né? Para as ideias de conscientização dele como uma realidade, que às vezes ele passa despercebido, porque, como é de praxe, a mídia não divulga suicídios, né? A não ser em casos muito específicos, né? Mas, em geral, não. Então, muitas pessoas, às vezes, não se dão conta de quão comum, né, é o suicídio. Sim. Né? E dependendo da região, a gente sabe, por exemplo, em alguns lugares do Rio Grande do Sul, por questões históricas, também temos aí uma incidência maior, inclusive por questões culturais. É verdade, é verdade. Mas, a grosso modo, eu diria, né, que nós precisamos estar mais próximos das pessoas. Isso seja na universidade, seja em casa, seja no ambiente de trabalho, procurar, né, escutar as pessoas. É dito que, segundo pelos especialistas, que aquelas pessoas que pensam ou que cogitam do suicídio, elas sempre dão recados, né? Elas sempre dão avisos de que elas irão cometer suicídio. É verdade. Então, a gente precisa também estar atento para isso. Né? Estar atento em casa com os nossos familiares. Ali, exatamente, né? Com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho. Às vezes a gente passa mais tempo com os nossos colegas de trabalho do que com os próprios familiares, infelizmente. A gente consegue perceber, às vezes, até melhor. Né? Consegue perceber bem no ânimo, né, dos nossos colegas. Mas, enfim, todos os ambientes, né? Seja de trabalho, escola, universidade, enfim, todo o ambiente, a gente consegue ou poderia perceber e, ao perceber, levar a sério isso. Isso. É o que minha esposa fala, ela é psicóloga, né? E ela fala isso, de que quando uma pessoa diz que quer se matar, ela não está brincando e não está tentando chamar atenção. Ela provavelmente, muito provavelmente, ela realmente quer se matar e pode ser que um dia ela venha tentar isso, né? Então, a gente tem que levar a sério, né, esses alertas, né? Eu queria convidar você que é da região aqui de Canoas, aqui na Ubra de Canoas, no dia 27 de setembro, às 19 horas, no prédio 1, no auditório 219, nós teremos a campanha Setembro Amarelo com 3 palestras, uma
eu farei, será sobre verdade da vida, você carrega a imagem de Deus. Teremos a segunda palestra com a psicóloga Elisângela de Matos. Ela vai falar sobre métodos de alívio de estresse e pressão. E a professora de enfermagem da UBRA Canoas, a Mitio Sodi Araújo, falará sobre atendimento ao paciente com potencial suicida na atenção primeira. Então, teremos essa ação aqui no campus de Canoas no dia 27 de setembro, 19 horas, prédio 1, auditório 219, aberto a toda a comunidade. E nós vamos direto, então, para o último assunto, que é a descriminalização do aborto. Você que nos acompanha aí, nosso amigo e amiga, na tela você pode ver, então, uma reportagem sobre isso da BBC, que mostra a discussão que teve no STF, né? Foram 2 dias em que mais de 60 pessoas expuseram pesquisas, experiências pessoais, opiniões e dados diante do STF. E nessa semana passada, então, o STF, o Supremo Tribunal Federal, encerrou esse último dia de audiência pública para começar a debater uma ação apresentada pelo PSOL, pelo Partido Solidariedade, e esse partido, então, com a assessoria técnica do Instituto de Bioética ANIS, eles pedem que o aborto não seja mais considerado crime quando feito até a 12ª semana de gravidez, né? No Brasil, o aborto não é crime em 3 casos, né? Em caso de estupro, em caso de onde a gestante corre perigo de vida e em caso de fetos que nascem sem cérebro, né? Nascem não, são formados sem cérebros, anencéfalos. E agora está se discutindo descriminalizar o aborto também para qualquer tipo de gestação até a 12ª semana. O que nós podemos dizer sobre isso? Sempre que se lida com a vida, né, a gente sabe que a gente está lidando com as emoções das pessoas também, né? Quando se estuda ou se busca ou se tenta criminalizar ou tirar ou, né, deixar todo mundo fazer e não fazer, como a gente está lidando com a vida, o ser humano lida muito com as emoções neste momento, né? Existe o lado de tensão daquelas pessoas que são totalmente contras, que a origem da vida é Deus, Deus concebeu a vida lá, né, no óvulo, lá dentro do ventre da mãe, e em contrapartida tem o outro grupo de pessoas que diz que não existe a vida enquanto o bebê realmente não nasce, né? Então a gente, pelo menos nós como em escola, por exemplo, como pastor, óbvio a gente se volta mais para o lado bíblico, né? Mais do lado de Deus, mas a gente não pode esquecer o lado humano também, né? Existem várias coisas por detrás sempre. É um assunto difícil, né? É um assunto bem... Estado laico, assim, debater aborto e falar que Deus criou a vida no... Exato. Fecundação, né? E a gente realmente escuta, a gente vai escutar esses debates, sejam... jurídicos, né? Porque estão lidando com lei, né? Não necessariamente as leis que se tornam leis são moralmente e eticamente corretas, né? Exato. Por ser leis. Então, lida com as emoções das pessoas. Então, a gente tem que lidar isso com cuidado muito grande e tentar observar realmente qual é o lado da pessoa que está sofrendo essa ação. Eu acho que até dá para entender os argumentos de quem é a favor, no sentido assim, não concordar, mas entender, né, a questão da liberdade da mulher sobre o seu próprio corpo, a questão de saúde pública, de que mulheres morrem ou têm sérios agravamentos em abortos clandestinos, né? Eu acho que ninguém que é contra a descriminalização do aborto está colocando isso em xeque, né? A gente realmente considera isso um grave problema social, a questão de mulheres que vão ao aborto, né, e morrem ou têm problemas em clínicas clandestinas, e na questão também da liberdade sobre o próprio corpo. Mas eu acho que até o debate, mesmo sem cair no lado religioso, digamos assim, a gente tem um pressuposto religioso de que Deus criou a vida humana ali na fecundação, lá com base no Salmo 139, que cita ali o Deus formando o feto com as suas próprias mãos, né? O rei Davi dizendo que é pecador desde a concepção, né? Desde que foi concebida, enfim. A gente acho que nem procura tanto debater em que momento a alma entra no bebê, digamos, né? É mais um debate moral mesmo, se a gente trazer isso para um espaço, digamos, laico, né? Às vezes eu me pergunto assim,
A pergunta talvez que a gente tem que fazer é aonde que a vida humana merece ser defendida juridicamente e aí moralmente, né? Esse é o problema de você colocar a 12ª semana, né? Tá, o que acontece na 12ª semana? Aí no futuro a gente pode ampliar o prazo, né, com outros tipos de debate, né? E na minha concepção, nós como civilização judaico-cristã, digamos assim, a gente um dos fundamentos é a defesa da vida, assim, desde a concepção, digamos, né? É um marco ético, um marco moral da nossa civilização. Se a gente quebra esse marco, a gente vai como pacto social dizer 12ª semana. Quem disse que daqui a 10 anos a gente não quer estender mais? Ou quem diz que daqui 12, 20 anos não seja até o 9º, até a hora de nascer? Né? Aonde que vai parar essa liberdade de escolha, né? Então... Porque a tendência, né, nisso é que em algum momento a gente possa dizer assim, não, esses têm direito de viver, esses não, pode chegar a um extremo nesse sentido. Mas é interessante, eu diria assim, às vezes nós criamos problemas que não precisaria existir. E aí eu não falo de uma sociedade idealizada, mas de questões que a gente precisa discutir, talvez anteriormente à questão do aborto. Porque também é sabido, né, que a maior parte, ao contrário do que se imagina, né, porque quando se fala de aborto, se tem uma ideia, né, de quem são essas mulheres que cometem ou praticam o aborto, ao contrário do que se imagina, a maior parte das mulheres que praticam o aborto não são pessoas que foram estupradas ou abusadas, e nem pessoas que estejam correndo risco de vida. O que nós temos como realidade... Então é um aborto por conveniência, no caso. Exatamente, são mulheres que têm parceiro definido. Não foram abandonadas. Não foram abandonadas e tal. Claro, há vários aspectos a serem discutidos aí, né? Que quando o pai abandona é um aborto masculino, vamos trazer também, né? Também, o pai abandonou. O pai abandonou. É um aborto masculino, né? Mas é interessante, me parece que a questão de fundo aí que a gente precisa discutir, e de novo, não é uma questão religiosa, né? Religiosamente, eu diria, eu sou contra o aborto, né? Nós também, né? Para mim não é essa a questão. Eu estou tentando discutir por que a gente chega nessa situação. Sim. E me parece porque a gente não leva a sério a discussão da vida sexual. Do pressuposto que uma relação sexual, né, entre homem e mulher pode gerar, tem 70% de chances de haver fecundação. Então, nós precisamos repensar também essa questão da nossa atividade sexual. Né? Porque senão nós vamos sempre só atacar o efeito disso. Não, nós temos mulheres que têm direito. Sim, tem direito, mas também tem que ter responsabilidade, né? Assim como homens também, evidentemente, tem que ter responsabilidade com aquilo que você faz com o seu corpo. E se você, assim como você tem que cuidar, né, de outras áreas da tua fisiologia, porque a gente sabe, com o passar do tempo, como o corpo cobra aquilo que a gente faz com ele, né? E agora, ou não faz, né? A questão de saúde, por exemplo, e tantas outras coisas aí, né? A questão da sexualidade precisa ser discutida com muita seriedade. É verdade. Porque não dá para se entender aborto como contraceptivo, nem como uma forma de aliviar tensões sociais ou problemas sociais. Né? Porque a mulher pobre, pobre, mas ela precisa engravidar. Né? Nós temos tantas e tantas formas de evitar a concepção. Né? Mas a pessoa não sabe. Então, se o problema é não saber, não é abortando que nós vamos resolver esse problema. Existem passos anteriores Tem que passos poderiam anteriores que atacar precisam, esse problema. Né? Porque daí as exceções vão ser o quê? A regra, né? Exatamente. E a regra se torna uma exceção. Isso. Né? Agora, o que nós temos? Nós discutimos efeitos
né, de uma prática sexual, né, irresponsável, na grande maioria dos casos. Né? Seja irresponsável no sentido, com conhecimento ou não, mas você não é menos responsável por causa disso. Né? E eu diria assim, mais ainda, talvez alguém vai dizer assim, não, que a gente possa ser muito radical nisso, né? Mas existe, por exemplo, você vai em qualquer posto de saúde, praticamente em todos, você vai encontrar 5, 6 tipos de contraceptivo. Sim, gratuitamente. Gratuitamente. Universidades federais e públicas também você encontra bastante. É muito tranquilo, né, de você encontrar. É possível, então não seria melhor, para evitarmos a discussão sobre aborto, nós discutirmos, né, sobre um planejamento familiar, discutirmos sobre educação sexual, responsabilidade e cuidado com o corpo, né, pensando num projeto de vida, né, porque muitas vezes acaba em óbito. Sim. E ou acaba, né, às vezes não é óbito, e daí quando não levado ou não praticado o aborto, também pode levar à desestruturação de toda uma vida. Então são tensões que nós precisamos levar em consideração, mas sobretudo me parece que a gente precisa discutir algumas outras coisas como elemento anterior. É verdade. Mas a discussão tá boa, pastor Volmir e pastor Walter, né? Acho que para dar um fecho, né, sobre a questão do aborto, né, a gente reconhece todos os argumentos, mas quando se defende a vida desde a fecundação, não é apenas com argumento religioso, também, obviamente, mas é um argumento moral ou até civilizatório, digamos assim, né? Nós defendemos a vida porque Deus criou a vida assim desde a fecundação, mas também porque esse valor que nós extraímos do judaísmo, do cristianismo, enfim, ele pautou a nossa civilização ocidental, né? É o que nós somos hoje, né? E derrubar isso pode criar um sério precedente para outros tipos de discussões também muito perigosas, né? E eu queria então encerrar o nosso programa pedindo para que você escreva para o nosso e-mail, indicando um assunto que você gostaria que fosse tratado aqui na mesa redonda ou então nas entrevistas. Por favor, envie seu comentário para pastoral@ubra.br, ou você pode enviar um WhatsApp para 51, o número 996377447. Esse número também pode ser usado para você que queira um aconselhamento pastoral ou está sentindo alguma dificuldade na vida e gostaria de compartilhá-la, gostaria de ser ouvido. Nós estamos aí à disposição de vocês. Agradeço aí aos nossos cobaias dessa primeira mesa redonda, pastor Walter e pastor Volmir, muito obrigado pela presença, pela coragem de abordar temas complicados no mundo atual. Ok, foi um prazer estar aí com vocês aí, que Deus abençoe esse trabalho, Deus abençoe todos em casa também. Muito bem. Muito obrigado pela oportunidade, né? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. E você, nosso amigo e amiga, antes do intervalo, você vai ficar com um vídeo sobre o aborto e o tema que nós acabamos de debater. E depois do intervalo, você terá um momento de oração, reflexão bíblica e meditação. Fique com a gente. Pessoal, eu fui convidado pela Gazeta do Povo para falar sobre um tema muito delicado, aborto. É claro que eu me solidarizo com o sofrimento de todas as pessoas que enfrentam uma gravidez indesejada, especialmente com as mulheres que vivem esse dilema nesse exato momento. Mas mesmo assim, eu sou contra a legalização do aborto e a minha opinião é baseada num argumento simples. Tirando situações muito excepcionais, o direito à vida deve sempre prevalecer sobre outros direitos. Quem acompanha meu canal sabe que eu sou cristão, mas esse não é um argumento religioso. A natureza dessa discussão é essencialmente moral. Vamos começar pelo óbvio. A ação de interromper uma gravidez inviabiliza uma nova vida humana. Ah, mas quem disse que o feto é uma vida humana, Coppola? E quem foi que disse que o feto não é? Não existe um consenso social ou uma certeza científica sobre o que caracteriza e o que define a condição humana. Por isso que a atitude correta é preservar o ser humano desde a sua concepção. E com essa postura conservadora, prudente, a gente impede que a sociedade cometa um erro moral irreversível. Violar o direito à vida. O feto, o bebê e mesmo a criança que não tem plena consciência, todos eles partilham do propósito natural de sobreviver e de viver. E quem somos nós para tirar isso deles? Seus pais, seus donos, seus
deuses. Por outro lado, mesmo o direito à vida não é absoluto. Em situações muito excepcionais, ele pode ser relativizado sem que isso seja uma violação moral. E essa é a minha opinião sobre o aborto em caso de estupro, por exemplo. A violência envolvida na concepção do feto é tão grave que justifica o procedimento se essa for a vontade da vítima. Mas isso não tem nada a ver com o aborto motivado por conveniência. Gente, é óbvio que o ato sexual pode resultar em gravidez, mesmo usando métodos contraceptivos. É um risco que se assume voluntariamente. Por isso mesmo, uma questão de responsabilidade. Não é justo os pais negarem ao filho o direito de ter um futuro só porque a maternidade ou a paternidade não é o que eles querem para a vida deles no momento presente. Não funciona assim. Tem outra vida inocente em jogo. Mas, como todo assunto polêmico, a discussão sobre o aborto tende a ser muito imatura, superficial e barulhenta. Então eu queria aproveitar a calma desse vídeo para comentar os 2 maiores clichês da legalização do aborto. Clichê número 1, meu corpo, minhas regras. Partindo do pressuposto que o feto não pertence ao organismo da mãe e que a frase se aplica a todos os corpos, as regras que valeriam para o feto seriam as dele, não as da mãe. Além disso, viver em sociedade também implica em algumas restrições ao uso do próprio corpo. É por isso que você não pode vender os seus órgãos, usar drogas ilícitas e dirigir sem o cinto de segurança. Clichê número 2. Qual que era o clichê número 2? Acho que tá no celular. Para de palpitar no útero alheio. #lacrei. Querida, ninguém tá discutindo sobre o seu ventre. O foco não é no seu corpo e acredite, você não é o centro do universo. Pode parar de lacrar. A discussão é sobre uma nova vida humana, que não pertence nem à mãe, nem ao pai e muito menos ao governo. Por isso que, na opinião da maioria silenciosa da sociedade, o Estado não tem que tolerar, incentivar ou patrocinar a prática livre do aborto. E se você também concorda que inviabilizar a vida não é uma política progressista, mas um retrocesso humanitário, compartilhe esse vídeo e incentive o debate, sem lacração. Oi pessoal, meu nome é Caio Coppola. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir nossa página aqui no Facebook. E se você quiser receber esse vídeo e os próximos por celular, é só me mandar um WhatsApp no 011 99498 3030. Um abraço! Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV, o programa Toque de Vida. Para mim é sempre um privilégio entrar na tua casa, te encontrar no teu trabalho ou ser tua companhia por onde estiveres. Hoje vamos falar sobre nossos dedos e sobre nossa língua, enfatizando a necessidade de buscarmos a maturidade em tudo que fazemos na nossa vida. Fique com a gente. Isso aí. Você nem sabe o que me aconteceu. Jesus Cristo com sua morte nova vida me deu. Escolha dele, nada passou por mim. O seu gesto no Calvário é um começo sem fim. Você nem sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Fiz todo tipo de coisas desprezíveis. Fui um cego, um fraco, um simples corpo, caminhando pela multidão. Sou tão grato que ele me pegou pela mão. E hoje eu quero bem mais pra minha vida. Eu sei que a única verdade é Cristo. Posso dizer, meu amigo, ele é o único caminho a seguir. Você nem sabe o que me aconteceu. Jesus Cristo com sua morte nova vida me deu. Escolha dele, nada passou por mim.
Calvário é um começo sem fim. Você nem sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Fiz todo tipo de coisas desprezíveis. Fui um cego fraco, um simples corpo, caminhando pela multidão. Sou tão grato porque ele me pegou pela mão. Mas eu quero bem mais pra minha vida. Eu sei que a única verdade é Cristo. Posso dizer, meu amigo, ele é o único caminho a seguir. Eu quero bem mais pra minha vida. Eu sei que a única verdade é Cristo. Posso dizer, meu amigo, ele é o único caminho a seguir. Você nem sabe o que me aconteceu. Hoje faremos a leitura do Salmo 116, versículos 1 a 9. Este texto é um hino de louvor a Deus pela libertação que ele concedeu. Não se sabe ao certo quem foi o seu autor, mas este hino era muito usado em celebrações da Páscoa judaica, quando se comemorava a libertação da escravidão no Egito. Este salmo nos convida a confiarmos em Deus e a sempre pedirmos por sua ajuda em toda e qualquer necessidade. Como um Pai amoroso, Ele nos ouvirá e trará o seu socorro. Acompanhe comigo a leitura do texto. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo, ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Nós louvamos ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que é eterno, que sempre existiu e sempre existirá. Amém.
Se antes a principal ferramenta de comunicação do ser humano era a língua, hoje em dia talvez sejam os dedos. Com o emergir das redes sociais, muito do que pensamos é expresso através de nossas publicações no Facebook ou mensagens enviadas pelo WhatsApp. Mudou a parte do corpo que usamos, mas parece que a nossa ânsia de nos expressarmos sem pensar muito não mudou. Por isso, as mídias sociais também têm se tornado espaço para mentiras, agressões, polarizações e rompimento de relacionamentos. No mundo que funciona a 1000 por hora, onde a ansiedade é ampliada pela velocidade que a tecnologia nos proporciona, onde nos sentimos protegidos por trás de uma máquina, deixamos que o nosso dedo nos domine e muitas vezes negue aquilo que é essencial para a nossa fé. No tempo de Tiago, há quase 2000 anos, nem se sonhava com a tecnologia que hoje temos. No entanto, o mesmo ser humano contraditório que hoje marca as redes sociais estava presente no tempo dele. Assim, Tiago nos escreve sobre a língua, que tão pequena acaba dominando o ser humano e o levando a deslizes, desvios e destruição. No capítulo 3 de sua carta, versículos 2 a 12, lemos o seguinte: todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pense no navio. Grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas, que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Neste texto, Tiago nos convida a buscarmos a maturidade que nos torna capazes de controlar o nosso corpo, o que inclui a nossa própria língua. Isto porque ela tem poder destruidor, quando através de uma simples palavra pode agredir pessoas e destruir relacionamentos. O mesmo pode ser dito dos dedos que deslizam sobre telas e teclados. Por isto, somos convidados por ele a usar nossa língua e os nossos dedos como instrumentos de paz, de amor, de consolo, de conforto, de ensino, de perdão, de restauração. A Bíblia nos fala sobre o forte poder ligado à palavra de Deus. Jesus Cristo é chamado de a própria palavra de Deus. Nesta palavra, o próprio Deus vem até nós e nos transforma através do perdão. E onde há perdão, há também vida e salvação. Somos chamados por Ele a viver e testemunhar este mesmo amor em tudo o que fazemos, dizemos e escrevemos. Por isso, antes de falar ou dizer algo ou escrever algo, aconselho você a fazer quatro perguntas a si mesmo. Pergunta número 1. Isto que eu escrevo ou digo dá bom testemunho da minha fé em Cristo? Pergunta número 2. Isto que eu escrevo ou digo é verdade? Pergunta número 3. Isto que eu escrevo ou digo é coisa boa que ajuda a construir algo de proveitoso? Pergunta número 4. Isto que eu digo ou escrevo é necessário que neste momento seja dito ou escrito? Se você puder responder sim a essas 4 perguntas, então diga e escreva, pois você e o seu semelhante vão se beneficiar disto. Que Deus assim nos conceda. Amém.
Estamos chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo. Não apenas eu, mas também Deus se alegra com a tua companhia. Lembre-se que temos toques de vida para você todos os dias da semana, de segunda a sexta, os nossos drops diários às 8 horas da manhã e aos sábados ao 12h50. Aos domingos, às 8 horas, nosso programa com 1 hora de duração, trazendo ótimas entrevistas e um enriquecedor momento de reflexão. Se você gosta de ouvir rádio, sintonize a Rádio Mix Porto Alegre 107.1. Lá temos o Minuto Toque de Vida todos os dias por volta das 7 horas da manhã e das 18h40 da tarde. Se você quer receber nossas mensagens semanais via e-mail, escreva para pastoral@ubra.br e incluiremos seu endereço de e-mail no nosso grupo de distribuição. Receba meu carinhoso abraço, que Deus te abençoe ricamente e faça de ti uma bênção na vida de muitos. Tchau, tchau e até a próxima.